Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou pesquisador Hunter, e nesse vídeo a gente vai continuar nossa leitura comentada, dessa vez o capítulo 13 do livro Pequeno Príncipe, certo? Então, espero que esteja gostando dessa série. Deixa teu like ou teus likes para mim saber um feedback de como você tá reagindo a isso, se tá gostando das minhas opiniões, se tá gostando do que eu tô falando. E deixa no comentário se quiser fazer uma sugestão ou alguma contestação do que eu falei. Lembre-se, é sempre muito bom saber a opinião de vocês, até porque essa é a ideia inicial, conversar com vocês, né? Então, sem mais enrolação, vamos pro capítulo, por causa que esse aqui já é mais longo mesmo. Capítulo 13. O quarto planeta era o do homem de negócios. Estava tão ocupado que não levantou sequer a cabeça à chegada do príncipe. Bom dia, disse-lhe este. O seu cigarro está apagado. 3 e 2 são 5, 5 e 7, 12, 12 e 3, 15. Bom dia. 15 e 7, 22, 22 e 6, 28. Não há tempo para estrear o cigarro de novo. 26 e 5, 31. Pois são 501.622.731. 500 milhões de quê? Hein? Ainda está aqui? 501 milhões de... Eu não sei mais. Tenho tanto trabalho, sou um sujeito sério. Não me preocupo com ninharias. 2 e 5, 7. 500 milhões de quê? Repetiu o príncipezinho, que nunca na sua vida renunciara a uma pergunta, uma vez que a tivesse feito. O homem de negócio levantou a cabeça. Há 54 anos que habito esse planeta e só fui incomodado 3 vezes. A primeira foi há 22 anos por um besouro caído, não sei de onde. Fazia um barulho terrível. Cometi 4 erros na soma. A segunda foi há 11 anos por uma crise de reumatismo. Falta de exercício. Não tenho tempo para passeio. Sou um sujeito sério. A terceira é esta. Eu dizia, portanto, 501 milhões. Milhões de quê? O homem de negócios compreendeu que não haveria esperança de paz. Milhões dessas coisinhas que você vê, às vezes, no céu. Moscas? Não, essas coisinhas que brilham. Abelhas? Também não. Essas coisas douradas que fazem sonhar os ociosos. Eu cá sou um sujeito sério, não tenho tempo para divagações. Ah, estrelas. Isso mesmo, estrelas. O que fazes tu de 500 milhões de estrelas? 501 milhões, 622 mil, 731. Eu sou um sujeito sério, gosto de exatidão. E o que fazes tu dessas estrelas? Que faço delas? Sim. Nada, eu as possuo. Tu possuis as estrelas? Sim. Mas eu já vi um rei que... Vocês não possuem, eles reinam sobre, é muito diferente. Ele que te serve possuir as estrelas? Serve-me para ser rico. E para que serve ser rico? Para comprar outras estrelas, se alguém achar. Esse aí, disse o príncipezinho para si mesmo, raciocina um pouco como bêbado. No entanto, fez ainda algumas perguntas. Como pode a gente possuir as estrelas? De quem são elas? Respondeu o ameaçador, o homem de negócios. Eu não sei, de ninguém. Logo, são minhas, porque pensei primeiro. Basta isso? Sem dúvida. Quando achas um diamante que não é de ninguém, ele é teu. Quando achas uma ilha que não é de ninguém, ela é tua. Quando tens uma ideia primeiro, tu fazes esse registro dela, ela é tua. E quanto a mim, eu possuo as estrelas, porque ninguém antes de mim deveria de possuir. Isso é verdade, disse o príncipezinho. E que fazes tu com elas? Eu as administro. Eu as conto e reconto. Disse o homem de negócios. É difícil, mas eu sou um homem sério. O príncipezinho ainda não estava satisfeito. Eu, se possuo um lenço, coloco-o em torno do pescoço e levo-lo comigo. Se possuo uma flor, posso colher a flor e levá-la comigo. Mas tu não pode colher as estrelas. Não, mas eu posso colocá-las no banco. Que quer dizer isso? Isto quer dizer que eu escrevo num papelzinho o número das minhas estrelas, depois tranco o papel, a chave numa gaveta. Só isso? E basta. É divertido, pensou o príncipezinho. É bastante poético, mas não é muito sério. O príncipezinho tinha, sobre as coisas sérias, ideias muito diversas das ideias das pessoas grandes. Eu, disse ainda, possuo uma flor, que rego todos os dias. Possuo 3 vulcões que revolvo toda semana, porque revolvo também o que está extinto. A gente nunca sabe.
É útil para os meus vulcões e útil para minha flor, que eu os possua. Mas tu não és útil às estrelas. O homem de negócios abriu a boca, mas não achou nada a responder, e o príncipezinho se foi. As pessoas grandes são mesmo extraordinárias, repetia simplesmente no percurso da viagem. Então, como é de costume, vamos primeiramente revisar o que a gente viu no capítulo 12, que é o nosso capítulo anterior, que falava justamente sobre o homem bêbado, né? E o interessante desse capítulo em si era que ele mostrava uma pessoa que era presa nos próprios vícios, nas próprias falhas, e olhando para as próprias falhas, ela tinha mais vergonha ainda do que ela já estava, e isso fazia ela cometer os mesmos erros de antes, o que era um ciclo autodestrutivo que se retroalimentava, certo? E isso aqui mostra a importância de a gente conseguir dar o salto de fé para conseguir sair nossos vícios e contar com pessoas em volta da gente, né? E que a gente não pode ficar apenas olhando para a possibilidade de um prazer futuro, no caso das garrafas que ainda estão sobre a mesa, e ter disposição de abandonar elas, né? Agora, no próximo capítulo, que é o capítulo 13, que a gente está analisando, nós temos a aparição do personagem que eu acho que é o mais clássico, fora o príncipezinho, que é no caso o Homem de Negócios, né? E a gente tá agora no quarto planeta, 4 de 6, né? E eu acho muito legal a construção desse personagem, justamente por causa que ele é um personagem que ele tem uma habilidade, e o livro ele faz questão de mostrar essa habilidade sendo construída. E a habilidade desse senhor de negócios aqui é que ele é muito bom em contas. Ele tem muito boa memória, certo? E isso é muito bem destacado ao longo desse capítulo do livro. E o interessante é que o problema não tá propriamente no que ele faz, mas no sentido do que ele faz, né? Então, o erro do rei era o que ele fazia, que era tratar as pessoas tentando mandar nelas. O erro do vaidoso também. O erro dele era que ele apenas levava pra ele e as pessoas tinham que bajular ele. Do bêbado, idem. Agora, esse senhor aqui não tem um problema de contar as estrelas, de trabalhar, de ficar rico, etc. O problema tá no sentido que ele dá pra isso, certo? Qual que é o fundamento último. E antes de continuar aqui a análise, eu gostaria de deixar uma coisa registrada aqui, uma opinião bem popular, mas vou colocar a imagem aqui na tela. Eu acho que o homem de negócios, ele não é careca, ou se ele é careca, ele é pouco careca. Eu imagino que isso aqui que a gente tá vendo em cima da cabeça dele seria cabelo. Então ele é uma pessoa branca, com cabelo loiro. Eu realmente acho que ele é dessa forma, tá? E eu gostaria de frisar isso justamente por causa que, se você for ver o filme do Pequeno Príncipe, o que acontece ali, na verdade, é que eles fazem o homem de negócio ser careca. E tudo bem, faz sentido o homem de negócio ser careca ali, mas eu acho que fica muito mais legal ele sendo branco com cabelo loiro aqui. Eu acho que fica muito mais estiloso. E aqui entra naquela história da jiboia aberta e fechada. Você tá vendo o cabelo dele, porque eu tô vendo o cabelo dele. Eu não sei se todo mundo consegue ver o cabelo dele, assim como você tá vendo uma jiboia ou um chapéu, né? Enfim, a gente só saberia disso se perguntar depois do Pierre, não sei se alguém fez essa pergunta desse calibre pra ele. Mas tudo bem, enfim. Voltando agora na questão de o que o homem de negócios faz, propriamente, ele conta. E é interessante que mostra que ele fazendo contas, ele faz essa construção daquele famoso mostre e não conte. Em vez de falar que ele é muito bom em matemática, ele faz contas muito rápido, sem errar, ele dedica um parágrafo inteiro apenas fazendo ele contar. E enquanto ele conta, ele responde as coisas que o príncipezinho pergunta ou fala pra ele. Mas ele rapidamente quer interromper o príncipezinho porque ele quer prestar atenção nas suas contas, né? E ali, por fim, ele conclui, né? Que ele tem 501.622.731 estrelas, né? Ele não diz que é estrelas imediatamente, mas a gente já acaba descobrindo isso logo pra frente, né? E eu acho que é interessante por causa que o homem de negócios ele é uma pessoa instruída. Ele não é uma pessoa que é como o rei, que só manda nas coisas. Não é só como vaidoso, que só pensa nele mesmo e tem que se exibir, né, a sua aparência. Nem o beberrão, que apenas se rendeu aos seus vícios. Mas ele é uma pessoa instruída, ele é uma pessoa inteligente. Ele é uma pessoa capacitada. E até engraçado que, pulando um pouquinho mais pro meio do capítulo, né, ele tenta explicar essas coisinhas no céu e o príncipe fica perguntando, pera, o que? Moscas? Abelhas? E daí fala, ah tá, estrelas. Então, atualmente ele tenta explicar, mas ele não tem muito conhecimento da coisa em si, ele só sabe executar, então ele é um bom executador. Como eu falei nos primeiros capítulos ali, que pro autor
a capacidade de resolver problemas ali, ser bom em geografia, ser bom em matemática, etc. Ler mapa e conseguir ver num relance o Arizona e a China e diferenciar um do outro. Então, para ele, a habilidade em matemática é contar. Tá absolutamente errado, assim como você dizer que a geografia é útil porque você pode olhar do céu o relevo e saber onde é que você tá. É igualmente ridículo e errado isso, mas eu entendo porque ele pensa nisso, né? E ele tenta ilustrar isso com uma qualidade inerente do homem de negócios. E o mais interessante é que, além dele ter uma boa capacidade de conta, ele tem uma boa capacidade de memória, porque tá fazendo essa conta de cabeça, né? Pelo que parece ali. E ele não apenas lembra dos números que ele está calculando, mas ele lembra de coisas que aconteceram. Ele lembra a data. Então, há 54 anos que ele habita esse planeta, ele foi encomendado 3 vezes. A primeira foi por um besouro, a segunda por uma dor que ele tava, porque ele não tem tempo para exercício, e a terceira é agora. E daí ele continua tentando contar, né? E vendo que o príncipe não vai dar paz para ele, ele começa a responder as coisas e fala com o príncipe ali, né? Já que ele não consegue fazer as coisas. E o reflexo dele ali, quando o príncipe começa a questionar ele, ele começa a tentar explicar como funciona o trabalho dele. Que ele conta as estrelas, administra, escreve seu número dentro de um papel e guarda ele a chave numa gaveta no banco. E isso, no caso, é o seu trabalho. E eu até posso entender o que o autor está querendo dizer sobre pessoas que ficam apegadas às coisas que não são propriamente palpáveis, né? O beberrão, ele era preso, ele era apegado a coisas palpáveis, aos seus prazeres, digamos assim, né? E as coisas que instigavam esses prazeres. No caso, comida, bebida, enfim, todas as outras coisas, né? O rei, ele é apegado também a coisas palpáveis, ao seu reino, as coisas que ele vê, a coisa que ele manda, a obediência, ações, né, no caso. E o vaidoso, ele é apegado ao clamor que as pessoas dão para ele, representado pelas palmas. Então, mesmo que o clamor em si seja uma ideia, assim, meio não palpável, meio abstrato, digamos assim, as palmas, as ações de reconhecimento são palpáveis, né? Esse cara não, ele é rico por causa que ele tem um número dentro de um banco dizendo que ele é rico. E daí ele pega esse dinheiro e compra mais estrelas para dizer que ele é ainda mais rico. E eu entendo aqui o que o Zupierre provavelmente quis dizer e como é ridículo essas pessoas só com riqueza porque sim e não tem um propósito para as coisas. Mas eu vou criticar ele por causa que ele mistura coisas que não fazem sentido, coisas bobas, com coisas que fazem sentido. E isso é ruim por causa que se você coloca na boca da mesma pessoa um argumento correto, um argumento que faz sentido, e um argumento tosco, e você desmente o argumento tosco, isso induz a pessoa a pensar que o primeiro argumento também deve ser tosco, sabe? Então, tem um argumento aqui que ele fala: ora, se você acha um diamante não é de ninguém, então ele é teu. Se tem uma ilha não é de ninguém, então ele é teu. Então, se você tem uma ideia ali e você registra ela, então agora ela é tua. E daí fala: eu possuo as estrelas porque ninguém teve ideia antes de mim. Só que, aqui, ele tá misturando argumentos que fazem sentido com argumentos que não fazem sentido. Por que eu digo isso? Aulinha de ética libertária aqui. Um diamante é escasso, tá? Ele é feito de matéria e tem um final, que é a borda dele, tá? E tem uma limitação. E o fato de eu estar segurando ele impede outra pessoa de estar segurando ele, certo? Tem um limite de quantas pessoas podem segurar ele ao mesmo tempo. Quem pode usufruir, se a gente vai usar ele para uma caneta para cortar vidro, se ele vai ser usado para algum outro tipo de função, como lixar coisas, etc. Então, ele tem um uso limitado. Tá? Existe um conflito em a gente tentar usar ele. Mesma coisa com uma ilha. A ilha vai ser um resort, ela vai ser para você plantar alguma coisa, ela vai ser simplesmente uma reserva ambiental. Então, existe um conflito no uso dela. Agora, ideias. O fato de eu, por exemplo, deduzir o Teorema de Pitágoras e o fato de outra pessoa deduzir o Teorema de Pitágoras cria algum conflito? Não, por causa que as ideias não são limitadas, elas não têm um contorno dentro delas que faz com que as pessoas possam usar uma de cada vez. Então, ideias, elas não podem e elas não devem ter um dono. Mesma coisa que piadas. O fato de você contar uma piada pra mim e eu contar essa piada pra outra pessoa, não tem impede de contar a mesma piada. Certo? Você pode falar, mas a pessoa já sabe, agora não tem mais graça. Tudo bem.
Mas ainda assim, isso não te dá o direito de me impedir de contar essa mesma piada. Ela não é tua. Da mesma forma, as estrelas. As estrelas, elas têm limitações? Sim, elas têm limitações. Você consegue chegar lá e trabalhar elas? Você consegue se apropriar elas devidamente? Que você tem que colocar trabalho, né? No caso, tem que se apropriar delas, pegar pra você, ou fazer uma modificação nelas pra dizer que ela é tua. Eu não posso só olhar uma ilha de longe e falar: olha só, eu vi a ilha primeiro, agora ela é minha. Não, eu tenho que chegar lá, eu tenho que trabalhar o terreno, eu misturo meu trabalho com ela, e a partir disso, eu digo que essa ilha é minha. Por causa que essa parte eu carpi, eu tirei as sujeiras que tem aqui, eu derrubei as árvores, que não é de ninguém, então agora é minha. Porque eu trabalhei essa madeira da árvore, então a árvore que eu derrubei é minha. Esse terreno agora que eu arrumei aqui, que eu revirei a terra, etc, tirei os tocos, agora ele tá próprio pra plantar, então agora ele é meu. Entende? Isso faz ele ser seu. Agora, uma estrela, como é que você diz que ela é tua? Você vê a estrela e diz que ela é tua? Não. Você pode até falar, eu vou dar o nome pra essa estrela porque ninguém quis dar o nome antes. Então não tem nenhum conflito. Tudo bem, você pode, mas ela não é tua. Entende? Se a gente conseguisse usar estrelas como combustível, o fato de você olhar pra estrela não significa que ela é tua. Certo? Então eu gostaria de fazer essa parênteses aqui para deixar isso bem claro, né? Tem problema sim de você misturar argumentos bobos com argumentos verdadeiros. Isso desmerece realmente argumentos que fazem sentido. Então, os primeiros fazem sentido, o segundo, mais ou menos, o terceiro é ridículo. De fato. Eles são 4 coisas separados, no caso. Certo? E até interessante que esse cara, ele, assim como o rei, ele tenta racionalizar as coisas, ele explica, né? Só que ele explica de um jeito mais técnico, no caso, né? Vai voltar assim, um jeito acadêmico. Ele diferencia o que é possuir e reinar, porque ele é diferente do rei, né? Ele possui, ele não reina, ele não manda nas estrelas, mas elas são dele, certo? E ele tenta explicar seu raciocínio ali, dizendo, por causa que eu tenho estrelas, né? Até que já citei antes aqui, mas eu não explicitei essa partezinha que eu vou falar, né? Eu tenho estrelas, essas estrelas me fazem rico, então essa riqueza permite comprar mais estrelas. E o raciocínio dele é um raciocínio circular. E o Pispizinho nota que o raciocínio dele é igual ao do bêbado. Que o teu começo dá no teu fim. E a finalidade, que é no caso o motivo que você está fazendo isso, não está incluído em nenhuma parte. Nem no começo, nem no meio, nem no fim. Certo? E daí o príncipezinho continua questionando ele ali, que pode até parecer poético, pode parecer bonito de você saber a quantidade de estrelas e guardar ali numa gaveta, mas não é útil, certo? E ele fala, eu sou útil à minha flor. Eu sou útil aos meus vulcões. Assim como eles são úteis para mim, eu sou útil à minha flor. As estrelas não te são úteis e você não é útil às tuas estrelas. Então, para que você serve, exatamente? Sabe? Qual que é o sentido disso? E ele não consegue responder, porque de fato não tem resposta para essa pergunta que o Pequeno Príncipe fez. Porém, eu gostaria de falar uma coisa que não é necessariamente porque uma pessoa te fez uma pergunta que você não consegue responder, que ela necessariamente está certa sobre o ponto dela. Porque muitas vezes a pessoa está fazendo uma pergunta que não tem resposta mesmo e não tem absolutamente nada a ver com o que ela está te questionando. Tá? Então, por exemplo, esse Pequeno Príncipe está dizendo, mas eu sou útil às minhas coisas e elas são úteis a mim. Então isso faz sentido. Mas você não é útil às estrelas. Então quer dizer que o que você faz é bobo, necessariamente? É meio que esse argumento que ele invoca, certo? E tenta dar uma de Sócrates. Porém, nem todas as coisas são voltadas à utilidade. Tem coisas que são voltadas à utilidade, de fato, não vamos negar isso, mas nem todas são. Tá? Por exemplo, se eu tenho dinheiro, esse dinheiro, ele é útil, porque a finalidade dele tá fora dele. Então eu uso o dinheiro pra comer. Eu uso o dinheiro pra ter roupa. Eu uso o dinheiro pra ter luz. Mesma coisa que eu tenho uma faca ou tenho uma enxada e essa faca ela é útil para cortar. Essa enxada é útil para arar, certo? A finalidade dela está fora dela, certo? E não inclui provavelmente a coisa em si, tá? Ela não é um fim em si mesma. Agora tem coisas que são um fim em si mesmo, certo? Que são, por exemplo, a felicidade. A felicidade, ela é um fim em si mesmo. Porque você não pergunta, eu vou ser feliz para alguma coisa. Não, a ideia de felicidade, independente do que você acredite que seja felicidade, é um fim em si mesmo. É um objetivo final de você chegar, sabe? É uma satisfação própria. Mesmo que se diga, mas a felicidade, ela é útil para me liberar neurotransmissores, vão me fazer me sentir bem.
e daí eu vou ter um desempenho melhor, etc. Tudo bem, você pode fazer esse argumento. De fato, você não está mentindo em nada. Porém, a felicidade em si, a ideia de você buscar algo para uma satisfação pessoal, ela não precisa necessariamente ser útil. Você chega nela porque você quer. Então, se a minha felicidade é me tornar o maior matemático do mundo, eu não preciso necessariamente dar uma utilidade para isso, para que eu fale, isso é importante para mim. Esse é o grande ponto, sabe? É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Então, quando eu falo, eu vou buscar a felicidade, a ideia é que eu vou buscar um objetivo, esse objetivo me satisfaz, certo? E quando eu olho para esse objetivo, eu sinto que eu já cheguei onde eu queria, sabe? Eu sei que não é uma ótima resposta, não é exatamente a resposta que a gente gostaria de ter, mas uma resposta paliativa, uma resposta temporária, certo? Obviamente, eu acredito que, no fim das contas, a felicidade última, que é realmente a felicidade que é para o que a gente foi feito, é o nosso objetivo final, é servir a Deus. No caso, você tem felicidades passageiras e servir a Deus é uma felicidade útil porque a gente foi feito para isso. Foi feito por Deus para servir a Deus. Então, de uma forma que uma faca, ela, entre muitas aspas, ficaria satisfeita, ela serviria para o seu propósito quando ela corta. O homem, ele serve esse propósito, ele é feliz, ele alcança a plenitude quando ele serve a Deus. Essa é a ideia de felicidade que eu defendo. Eu acho que ela é uma resolução melhor do que a felicidade como eu quero fazer isso aqui e acabou. Mas tem muitas coisas que a gente olha e fala, eu não preciso ter um motivo para fazer isso, eu só acho que isso aqui é importante, eu acho que dedicar minha vida a fazer esse tipo de atitude e não outra vale a pena. E não importa ter um motivo maior em volta disso. Eu só quero viver dessa forma. Eu quero construir uma história, certo? Eu quero ser uma certa forma, e essa forma me satisfaz. Ponto. Não tem necessariamente a ver com satisfação por meio de sinais químicos, porque tem muitas pessoas que, por exemplo, se martirizaram e não estavam felizes no sentido químico da palavra, e está sendo satisfeita ali, tá tendo todo aquele incômodo retirado. Não, ela estava sendo feliz através do sofrimento, então não necessariamente através de informações químicas. E ela acredita que viver daquela forma, ou melhor, morrer daquela forma, escrever uma história que terminasse daquele jeito, é satisfatório. Assim como uma pessoa acha que é satisfatório, na verdade, não ser satisfatório seria é importante para ela cuidar do filho dela, mesmo que não seja satisfatório necessariamente ela acordar de noite para embalar a criança, entende? Então, aqui a pergunta do Pequeno Príncipe, ela não está errada, ela está certa, porém ela não é pertinente aqui, porque não precisa necessariamente ser útil. Eu acho que o problema, na verdade, do homem de negócios é que o que ele faz não impacta em nada a história dele, não produz nada para além de uma satisfação pessoal. Então o problema não está em ele não ser útil, certo? Necessariamente. O problema é que isso não impacta em nada. As pessoas simplesmente olham para ele fazendo seu processo, elas podem até saber quantas estrelas tem, mas se ele pega esse número e guarda numa gaveta e isso não impacta ninguém, ele está fechando para si mesmo a sua produtividade, a sua história, as suas ações. Então o problema dele está em guardar para si mesmo. Agora, se ele conta para todo mundo, se ele mapeia o céu, se ele mostra para as pessoas outras coisas, dá informações para os outros, isso é útil, isso traz felicidade, tá? E eu acho que é meio que essa crítica que ele queria fazer no final, mas ele ficou muito mais explícito para a questão de o cara que acumula riquezas e não aproveita elas, apenas acumula, acumula, acumula. Que não. Até tá nos capítulos anteriores, né? É um sujeito que nunca amou ninguém, nunca cheirou uma flor, ele é um cogumelo, né? No caso, o Príncipezinho falava dele. Então, eu acho que é mais sobre isso, que é o homem de negócios, né? Eu acho que ficou bem escrito, porém ele ficou com um foco muito maior em uma coisa periférica e não na ideia última, né? Que as suas ações deveriam impactar os outros e não ser guardadas só para si mesmo, certo? A riqueza serve para você ser caridoso, para você cuidar das pessoas, para você viver, para você gastar. Não gastar desenfreadamente, mas você gastar com coisas que te servem, coisas que vão te satisfazer, certo? E esse é o erro do homem de negócios.
Ele apenas acumula, acumula, acumula e trabalha desenfreadamente, usa suas habilidades incríveis de cálculo, mas não dá um propósito para isso. Esse é o grande problema. E volta aquele vídeo, né? Até pra que serve a força, que eu já gravei. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é isso que eu queria falar sobre negócios. Eu gostei bastante desse capítulo, é um capítulo mais longo, mas eu acho bacana. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do meu comentário. Se você gostou, dá o like. Se você não gostou, dá o dislike. Diz porque você não gostou. E também, se você tiver alguma recomendação aqui de leitura para mim fazer, se você simplesmente quer deixar a tua contribuição aqui, é para isso que eu tô gravando esses vídeos. Então, é isso. Lembre-se, eu sou apenas um Pastor Hunt. Deus, até a próxima.